Aqui é o professor Rodrigo Henrique e a aula de hoje é sobre a respiração celular anaeróbia. Esse assunto está no livro 1 de vocês, frente 1, módulo 15, ok? Para a gente iniciar esse assunto, é interessante a gente lembrar da nossa aula passada, né, em sala, cujo tema foi respiração celular aeróbia, né? Nós vimos que o processo de respiração celular aeróbia ocorre nas mitocôndrias, ok? O objetivo é metabolizar a molécula de glicose na presença de oxigênio para a produção de energia. Nós vimos que no final do processo ocorre um saldo energético final de 38 moléculas de ATP. É um saldo energético bastante elevado, né? Bom, então vamos ao tema de hoje. A respiração celular anaeróbia, como o próprio nome diz, ela ocorre na ausência de oxigênio. É um metabolismo celular onde não haverá participação do oxigênio no que diz respeito à metabolização da molécula de glicose com a finalidade de produzir energia. A primeira grande diferença aí que a gente nota é que não ocorre na mitocôndria, e sim no citossol, no citoplasma da célula. Além disso, ao invés de produzir 38 moléculas de ATP, como ocorre na respiração celular aeróbia, nesse processo anaeróbico ocorre apenas produção de 2 moléculas de ATP. O saldo energético é bem inferior, ok? Bom, existem 2 tipos de respiração celular anaeróbia, 2 tipos de fermentação. E a gente vai começar com a fermentação alcoólica, também chamada de fermentação etílica. Nesse processo, a molécula de glicose, lá no citossol, ela vai ser quebrada em 2 piruvatos inicialmente, que você pode também chamar de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai sofrer metabolização e vai dar origem ao álcool etílico, gás carbônico e 2 moléculas de ATP ao final do processo. Essa fermentação é chamada de alcoólica, uma vez que ocorre a produção do álcool etílico, muito utilizado pelas indústrias alimentícias, né? Na produção, por exemplo, de vinhos, entre outras bebidas alcoólicas. O CO2 gasoso, ele é utilizado também pela indústria alimentícia no que diz respeito à produção de pães e massas, pois ele faz a massa do pão ficar mais macia e aumenta o seu volume. Não é à toa que algumas donas de casa, ao fazer pães utilizando fermento biológico, elas aguardam a massa crescer, para que ocorra a produção de gás carbônico, o aumento do volume dessa massa e o aumento da maciez. Vale lembrar também que esse processo é realizado por leveduras, que são micro-organismos. As leveduras são fungos unicelulares indispensáveis para esse processo. Tá? Então, no final do processo, vamos ter aí 2 moléculas de ATP. Esse é o saldo energético. Ok? Então, vale lembrar de novo, salientar, né, que esse processo é muito importante para a indústria alimentícia, na produção de pães, vinhos, massas, entre outros produtos para consumo humano. Tá? Bom, existe outro tipo de fermentação, que é a fermentação lática. O processo é basicamente o mesmo, só que os produtos são diferentes. Nesse caso, a molécula de glicose será metabolizada no citoplasma por bactérias, tá? Então a gente já está tratando de bactéria e não de fungo mais, porque a fermentação alcoólica é realizada por fungos unicelulares, as leveduras, os fermentos biológicos, né? Aqui a fermentação lática são as bactérias que irão fermentar o leite para obter energia para elas próprias, tá? Então, elas fermentam o açúcar do leite, a glicose presente no leite, produzindo ácido lático e 2 moléculas de ATP. Esse processo também, que é realizado por bactérias de forma anaeróbica, é muito importante para as indústrias alimentícias, na produção de queijos, iogurtes, entre outros produtos para consumo humano. De novo, ocorre a produção de apenas 2 moléculas de ATP, diferentemente da respiração aeróbia, cujo saldo energético final é de 38 moléculas de ATP. De novo, a fermentação alcoólica ou etílica é realizada por leveduras, os fermentos biológicos, como por exemplo a Saccharomyces cerevisiae. Já a fermentação lática é realizada por bactérias. Mas gostaria de fazer uma ressalva aqui, trazer uma curiosidade para vocês, que é muito importante. Nós também, a nível muscular, fazemos fermentação lática em algumas situações. Por exemplo, quando o indivíduo ele está praticando uma atividade física intensa, pode faltar suprimento adequado de oxigênio para as células musculares. Isso inviabiliza a produção de ATP, de energia, na presença de oxigênio pelas mitocôndrias. Logo, a saída
nessa baixa quantidade de oxigênio no músculo é fazer fermentação lática. Tudo bem que o saldo energético vai ser bem menor, né? Somente 2 moléculas de ATP. Mas, mesmo assim, o músculo consegue continuar a produzir energia, tá? Bom, mas o ônus desse processo é que ocorre a produção de ácido lático e isso causa fadiga muscular, aquele desconforto momentâneo no músculo, interrompendo ali a atividade física pelo indivíduo devido a esse desconforto, tá? Então, não somente as bactérias realizam a fermentação lática, que é um processo muito importante para as indústrias, perdão, para as indústrias, mas nós também, a nível muscular, podemos realizar a fermentação lática. Então, comparando os dois processos, o processo 1 aí seria a fermentação lática, onde a glicose será quebrada em 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos e, posteriormente, em 2 ácidos láticos, produzindo assim 2 moléculas de ATP ao final do processo. O processo 2 aí, a gente está vendo a fermentação alcoólica, em que a glicose será metabolizada no final do processo em 2 moléculas de álcool etílico, 2 etanol, aí, tá? E também será produzido 2 moléculas de ATP ao final do processo. Comparando aqui o processo de respiração anaeróbia e aeróbia, nós vemos aqui, nessa primeira figura, a fermentação, ou seja, um processo anaeróbico onde o saldo energético são 2 moléculas de ATP. Já nessa figura, nós observamos a respiração celular aeróbia realizada pela mitocôndria, cujo saldo energético são de 38 moléculas de ATP. Agora vamos fazer uma questão do Enem, que caiu ano passado, para contextualizar o que nós acabamos de aprender, ok? Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático, né? A gente acabou de ver aí a descrição no texto base do Enem, a fermentação lática. Agora vem o comando da questão. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Bom, se trata-se da fermentação lática, vai produzir ácido lático, o interesse da indústria seriam derivados do leite, não é mesmo? Para o consumo humano. Logo, a resposta mais adequada é a letra C, iogurte, tá? Então, a partir do processo de fermentação lática pelas bactérias, ocorre a produção do iogurte, que será destinado ao consumo humano. Uma outra questão do Enem, que caiu em 2014, diz assim, ó. Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de micro-organismos em laboratórios. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático pela bactéria Leuconostoc mesenteroides, né? Utilizando na composição do meio de cultura um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local de caju. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado desta bactéria, tá? Bom, o texto está tratando para a gente, de novo, de uma bactéria aí trabalhando na indústria, né? Produzindo ácido lático, logo, a partir do processo anaeróbico, que é a fermentação lática. Agora vem o comando da questão do Enem. O carboidrato presente no xarope de caju, que auxiliou no crescimento desta bactéria, foi a... Bom, para a resolução dessa questão, basta a gente lembrar que a glicose é o substrato utilizado por esses micro-organismos durante o processo de fermentação, tá? Nesse caso, então, a resposta é a letra B, glicose, que será metabolizada na ausência de oxigênio, que é um processo anaeróbico, para a produção de energia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Façam os exercícios do livro referentes a este assunto. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.